Olá, amigo, olá, amiga, você que está me assistindo, me acompanhando aqui pelo Papo Aberto. Hoje eu estou recebendo uma pessoa que é especialista em educação física, né? Atua no Hospital Albert Einstein de uma maneira nessa especialidade de educação física. Hoje eu estou recebendo Mayara Sakamoto. Acho que eu falei o nome corretamente, né? Falou, corretamente. Falei certinho? Falou certinho. A gente está na live dela também aí, acompanhando a gente, enfim. Mayara, satisfação em recebê-la aqui. Mayara, que eu tive a oportunidade de conhecer, é pão dura, tá? Não abre a mão por nada, nunca me convidou para almoçar, tomar café, entendeu? Nunca trouxe um doce aqui pra gente, entendeu? É uma amiga de longa data, então eu posso mexer com ela aqui, né? Enfim, tá, eu ofertei o convite dela estar conosco, justamente para a gente poder debater essa questão da parte de reabilitação, né, da educação física, a importância da educação física como um processo de reabilitação na vida das pessoas. Satisfação, suas considerações iniciais? Muito obrigada pelo convite, satisfação enorme em falar sobre esse tema, que é um tema que eu amo tratar e é o meu campo de atuação hoje. Já tem alguns anos já que eu atuo nessa área da reabilitação, com dor especificamente. E só fazendo um parênteses aqui, eu sou formada pelo Hospital Albert Einstein, não atuo no hospital, tá bom? Atuei no Hospital das Clínicas em São Paulo, integrando uma equipe multidisciplinar com exercício físico, sendo com estratégia de tratamento e prevenção de doenças. Mayara, a gente viveu aí durante 2 anos de pandemia, 2 anos que, não sei se a palavra correta seria, o verbo correto seria proliferou, porque quando a gente fala desse verbo parece que é um vírus, né? Mas enfim. Mas eu sei que foram notificados aí vários casos de ansiedade, depressão, pessoas que sequer queriam sair da cama, né? Enfim, foi um problema sério. A educação física, ela é também um processo importante na vida dessas pessoas que precisam, né, sair desse submundo que é a depressão, né? Sim, com certeza. A educação física, ela atua e hoje a gente já tem muitos artigos científicos, muitos estudos que comprovam o efeito positivo do exercício físico ou da atividade física. A gente precisa deixar bem claro aí a diferença de atividade física e exercício físico. Tem diferença? Existe uma diferença. A atividade física é tudo aquilo que a gente pratica sem uma orientação, sem um treinamento sistematizado e orientado. Então, atividade física, seja uma caminhada, então você pode caminhar sozinho na praia. Atividades físicas da vida diária são aquelas que a gente faz dentro de casa, na nossa rotina. Já o exercício físico, ele é orientado por um profissional e ele tem a característica de ser sistematizado, quer dizer, tem a sua planificação, tem o número de séries, os exercícios, o número de repetições e tem por trás disso um fundamento, quando a gente tem objetivos de emagrecimento ou para a própria reabilitação. Então, tudo isso envolve a prática de exercício físico orientado. Então, voltando à sua pergunta, sim, o exercício físico ou até a atividade física, quando ela gera uma satisfação da pessoa em fazer aquilo, ela ajuda também na depressão e na questões de ansiedade também. Porque o exercício físico, por mais que ele seja um estresse físico para o organismo, né, ele produz efeitos fisiológicos benéficos que atuam aí na depressão, como, por exemplo, liberação de hormônios, de sensação de bem-estar. É a mesma coisa que a gente, quando ao comer um chocolate, por exemplo, aquela sensação gostosa que o organismo produz é produzido pelo exercício físico. Então ele atua sim ajudando a depressão e a crise de ansiedade também. Fibromialgia é uma enfermidade que eu já vi atingir aí a vida de muitas mulheres. Sim. Primeira pergunta, é só do gênero feminino, atinge homens também? E como identificar esse tipo de enfermidade? Sim, a fibromialgia ela atinge o maior número de mulheres, mas ela não é exclusivamente do sexo feminino. Então, sim, homens podem ter, numa escala menor, mas acontece. Ela é uma doença sistêmica difusa. O que é difusa? A gente não consegue especificamente identificar a causa dessa doença,
tá? Ela não chega a ser uma doença autoimune, diferente do lúpus, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas ela tem uma característica difusa, quer dizer, as pessoas sentem dor espalhadas pelo corpo. Normalmente elas têm sensibilidade à temperatura do ambiente, então se o clima está com uma queda de temperatura, elas tendem a sentir um pouco mais de dor, e essas dores são espalhadas pelo corpo. Então, normalmente a pessoa que tem fibromialgia, existe 11 pontos gatilhos espalhados pelo corpo que as pessoas tendem a sentir mais dor. Então tem região de quadril, região de coluna, nas costas, próximo dos ombros. Então tem uma série de lugares que são ativados pela sensação de dor dentro da pessoa que tem fibromialgia. E como a pessoa consegue... recentemente eu vi um depoimento de a sobrinha de uma amiga. Disse, minha sobrinha tem sentido muitas dores. Do nada, assim, principalmente quando ela tem um problema sério emocional. Tem uma relação com o emocional? Hoje a gente não tem como afirmar, né, porque não existem estudos que digam exatamente a causa da fibromialgia, mas sim, a gente já sabe que tem um fundo emocional e isso pode ser agravado. Tanto é que quem tem fibromialgia tende a desenvolver crises de depressão e ansiedade. Então, uma coisa está correlacionada à outra. E aí, o exercício físico, como eu falei no início, age na depressão e na ansiedade e, consequentemente, vai ajudar quem tem a fibromialgia. Mas, para a pessoa que tem fibromialgia, como ela já tem a sensação de dor constante, ela já vive nesse processo de dor, cabe ao profissional de educação física a elaborar um treino ajustando de forma adequada as cargas dos exercícios, quer dizer, não colocando muito peso, não pensando nas séries e nas repetições, em volume e intensidade do treino, para que essa pessoa consiga aderir ao exercício físico e não crie uma repulsa, porque a ideia não é gerar mais dor na pessoa com o exercício físico, muito pelo contrário. Quando o profissional de educação física utiliza como estratégia de reabilitação para a fibromialgia, pensando nas cargas, no volume, na intensidade do treino, o exercício tem a função analgésica. E é isso que a gente quer induzir na pessoa que tem fibromialgia para criar adesão dela também no exercício físico. Por quê? Além desse benefício analgésico de redução de dor, o exercício físico vai diminuir a fadiga, vai melhorar a qualidade do sono dessa pessoa. Claro que hoje existe também tratamento medicamentoso para fibromialgia. Então, o exercício ele entra como complementar, né? Não dá para dizer que não dá para tomar remédio. Tipo, o medicamento alivia a dor, mas o exercício é justamente para deixar a pessoa... isso pensando em a longo prazo, né? Em benefício a longo prazo, diminuindo a sensação de dor e melhorando as questões de qualidade de vida no geral. Né, como eu falei, melhora da qualidade do sono, reduz a crise de ansiedade, diminui a depressão, melhora a sensação de fadiga, porque uma coisa está ligada na outra. A pessoa que dorme mal já fica um pouco mais fadigada, um pouco mais cansada, e isso aumenta a depressão, aí ela tende a não se mover. Então, tudo isso, e isso vai envolver o comportamento sedentário, né? Que além da fibromialgia, que a pessoa já tem, ela pode adquirir outras doenças secundárias, né, como obesidade, como doenças cardiovasculares, justamente por conta do sedentarismo, pelo medo. O ano passado, eu vou citar aqui o meu cinegrafista, que está na produção técnica ali, o Joseph, ele falou assim, Jonathan, eu vou malhar. Né? E ele não tem vida sedentária, me aparenta ser, estou dando testemunho aqui da vida do colega, mas ele é magro, enfim. Independentemente da obesidade, ser obeso ou não, o exercício físico direcionado, ele não melhora só a questão física, né? Mas a questão emocional. Sim. Né? As mulheres costumam dizer, melhora até a pele. Melhora tudo. O exercício tem essa função, porque os benefícios do exercício vão além de reduzir a dor, vai além de melhorar a estética. Quando os meus alunos procuram por estética, eu falo que estética é consequência, né? Da constância, você precisa ter constância no treino, né? Então precisa pensar isso a longo prazo. Lógico que o exercício físico promove adaptações aí dentro do organismo,
dentro de 3 meses. Mas isso, a gente, quando para de fazer exercício físico, a gente regride tudo, visto os atletas, né? Os atletas de ponta, por exemplo, eles têm um padrão de alta performance e quando eles aposentam, eles tendem a engordar. Porque eles se tornam sedentários e muitos deles continuam comendo a quantidade de calorias e a quantidade de comida que eles comiam antes, em fase de treino, por exemplo, em fase de competição. Então, isso vai causar obesidade. Então, a gente tem que pensar em exercício físico para a vida, em constância, porque exercício físico é saúde e é remédio, tanto para prevenir como para tratar doenças. O ponto da questão de uma patologia, uma enfermidade seríssima é a questão do lúpus também. Sim. É um outro problema. Lúpus e fibromialgia, ou seja, quem tem lúpus corre um sério risco de ter fibromialgia e vice-versa, ou não tem relação? Não tem relação, mas o lúpus ele pode sim desenvolver outras doenças secundárias, porque o lúpus, primeiro a gente precisa caracterizar, para quem não conhece, o lúpus, ele é uma doença inflamatória sistêmica, ou seja, ele pode inflamar outros tecidos, outros órgãos e pode agravar o quadro da pessoa que já tem o lúpus, né? Então, o que a gente precisa pensar na pessoa que tem lúpus é que ela pode ter fatores associados justamente por ser um quadro de inflamação crônica ou aguda sistêmica. Então, por exemplo, a pessoa que tem lúpus, ela pode desenvolver artrite. E a artrite pode levar à inflamação do pulmão. E a inflamação do pulmão pode levar à aterosclerose. E isso pode levar a um AVC e isso pode levar até a morte. Então, assim, exercício é remédio. A gente tem que, claro, que o lúpus precisa também ser controlado via medicamento, né? E aí isso cabe ao médico responsável que cuida da pessoa por prescrever. Mas o exercício físico também se torna coadjuvante no tratamento dessa doença, justamente no controle do lúpus e nos fatores que podem estar associados. Por quê? Porque a pessoa que tem lúpus também tem dor, convive com dor, e isso torna ela também sedentária. E o sedentarismo pode levar à obesidade. O lúpus, como eu falei, pode desenvolver artrite, pode dar problemas de doenças cardiovasculares, pode desenvolver questões respiratórias. Então, tudo isso, o exercício físico tem a função de melhorar todos esses pontos para que a pessoa tenha mais qualidade de vida. Por exemplo, o lúpus, quem tem lúpus tende a ter a diminuição de massa óssea. O exercício físico ajuda a manter a massa óssea, ajuda a manter a autonomia funcional da pessoa. Quer dizer, ela pode se mover com mais qualidade. Por mais que ela não seja um expert no exercício, que ela não tenha uma prática tão assídua assim no exercício, mas vai ajudar ela a manter as suas funções normais com qualidade. Então, além de reduzir a dor, além de ajudar no tratamento contra a obesidade, para a pessoa não chegar no grau de obesidade. Por quê? Associando o lúpus a uma obesidade, a gente tem várias questões aí de colesterol, de problemas de hipertensão, pode desenvolver diabetes. Então, o exercício vai ajudar a prevenir a pessoa que já tem lúpus não desenvolver outros fatores associados e agravantes do lúpus. Estou recebendo aqui no Papo Aberto a especialista em educação física, doutora Mayara Sakamoto. Esse nome diferente, Sakamoto, é o sobrenome dela, é esse mesmo. Mayara, essa questão, um exercício físico, quando a gente fala não de atividade, mas exercício físico, você discernou, fez uma distinção bem clara para a gente nesse ponto, mal feito, né? Seja como atividade ou seja como exercício, mal feito, pode acarretar sérias complicações, ao invés de contribuir, acarretar sérias complicações na vida do paciente. Sim. Você tem o hábito de, os seus pacientes, você acompanhar de perto os pacientes. Fala um pouquinho pra gente. O acompanhamento, ele pode, hoje, né, pode ser acompanhado tanto de perto, presencialmente, como na questão online, né? Tanto é que a tendência aí, a pandemia fez favorecer esse tipo de atendimento, né, pela telemedicina, e favoreceu também nós, profissionais de educação física, quanto ao atendimento remoto, né? Porque naquela época de pandemia ninguém podia sair, mas as pessoas com doenças crônicas precisavam continuar o seu tratamento, inclusive com exercício físico. Nessa época eu estava dentro do Hospital das Clínicas, então a gente trabalhava com os pacientes
via vídeo e via acompanhamento diário, semanal da atividade física. A gente dava exercícios para eles fazerem em casa, orientação, e eles tiravam dúvidas e a gente acompanhava via vídeo também, né? Então, o acompanhamento tem a mesma eficiência, tanto online quanto presencial. O acompanhamento é o mesmo. E o tratamento, porque eu ajudo a corrigir postura, a pessoa tirar dúvidas comigo, me manda vídeos, eu corrijo postura. E isso na aula online acontece da mesma forma, né? Ao vivo, que eu digo. As pessoas têm tanto aula online em tempo real comigo, como também acompanhamento remoto, porque eu passo lição de casa, eu digo que eles têm lição de casa, eles podem fazer não só comigo. A ideia é que eles façam sem a minha presença e desenvolvam a consciência de que precisa fazer. Eles têm que ter autonomia para fazer exercício e eles precisam aprender. Então, o profissional de educação física também tem essa função de ensinar a pessoa a fazer o exercício e ela ter segurança para fazer longe do profissional. Então, isso que os meus pacientes, os meus alunos aprendem comigo, a fazer tanto comigo, na minha presença, quanto sem a minha presença e de forma segura. Eu vejo até que você, na questão da postura, né, você mantém uma postura, porque às vezes a pessoa às vezes senta todo largado e tal, como é ali o meu amigo Oswaldo, às vezes chama a atenção dele, né, Oswaldo? Estou brincando ali, mas a pessoa senta todo largado, isso prejudica a questão da coluna, etc. E tal. A Samanta do Perequê, quando eu disse, lá do Parque Mambucaba, quando eu disse que estaria recebendo você aqui, ela sofre de lúpus. E ela disse, eu posso fazer o tratamento do exercício físico, mas primeiro eu preciso tratar, quando parece que há um grau quando o lúpus está alto, né? Quando o lúpus está baixo. Tal. A gente chama de remissão. A pessoa precisa tratar também de forma com medicamento primeiro, antes de fazer o exercício físico? Não necessariamente, mas é importante que sim, faça pelo médico, porque precisa sim tratar com medicamento, mas já pode iniciar suas atividades, seus exercícios físicos sim, não precisa ficar esperando não. Lógico que, antes de tudo, a gente precisa ter uma liberação médica, um atestado médico de aptidão física. Quer dizer, que a pessoa está liberada para fazer exercício físico. Isso é importantíssimo, né? Por quê? Justamente por conta das condições cardiovasculares que a pessoa pode ter, por questões de diabetes, hipertensão, e o profissional precisa conhecer quem ele está trabalhando. Né, com quem ele vai trabalhar, quais são as condições que ele tem na mão para que a gente trace um processo terapêutico para atingir um objetivo com qualidade. Né? Como você falou, a má postura não só prejudica a coluna, mas acarreta uma série de coisas como tensão muscular. Então, às vezes a gente sente uma tensão no pescoço e a gente não sabe de onde é. Muitas vezes é da nossa postura no telefone, hoje em dia, que a gente tem muito essa tendência de ficar no telefone por horas, falando em rede social, enfim. Então, a postura ajuda não só a estruturação da coluna, como ela ajuda a dissipar a tensão. Então, é importantíssimo que a gente mantenha a postura, por exemplo. A tal da LER, né? A LER é a lesão de esforço repetitivo. Então, isso muito quem se trabalha em escritório, que fica muito em frente do computador, que tem aquele movimentação de dedos, que não tem uma postura adequada de altura do teclado, dos pés, da cadeira, tudo isso que a gente chama de ergonomia, né, na área de trabalho, vai impactar na LER e em outros processos como problema de coluna, enfim. Bom, recebendo aqui no Papo Aberto a especialista em educação física e ela que faz um trabalho com pacientes, principalmente na reabilitação. Doutora, nas suas considerações finais aqui, fechando o programa, dá o seu contato, as pessoas que, eu sofro disso, eu tenho essa enfermidade, precisava fazer um tratamento e às vezes eu não tenho tempo para academia, eu não me dou bem com a academia, tem isso também, as pessoas às vezes não se dão bem com a academia, né? Precisava ter um especialista que pudesse me acompanhar e me parece que você acompanha, como você mesma colocou, online, de forma online também. Qual é o telefone, uma forma da pessoa te achar? Bom, podem me achar pelo Instagram, meu arroba é @maiara.sakamoto. E pelo meu telefone também, que é 011 99744 6052. E aí eu vou dar toda a assistência e a pessoa pode sim fazer exercício físico, como eu já falei, exercício físico ele é remédio e ele serve tanto para tratamento como prevenção de doenças. Então, importantíssimo que a gente se mantenha em movimento.
Além da pessoa ficar bonita, né, doutora? Ah, com certeza. Né? O casal, por exemplo, pode procurar. Doutora, dá uma aquecida aqui no meu relacionamento, quer ficar bonita e ele quer ficar bonito também. Isso é uma consequência do exercício não físico. É uma consequência do exercício físico, né? É uma consequência. Assim, eu vou dar um testemunho rápido aqui. Eu pesava quase, acho que 101 quilos. E passei a fazer a atividade física através do jiu-jitsu. Me fez muito bem, me sinto bem, né? A minha amiga fica até brincando comigo aqui, os jiu-jiteiros vão saber do que eu estou falando. Esse negócio de ficar segurando kimono, lutando com um camarada, o Oswaldo até brinca comigo. Mas, querendo ou não, ontem nós fizemos o papo aberto dentro de um tatame. Uhum. E o cinegrafista, o Magno, que estava lá comigo, ele chegou depois que a gente fez a matéria, ele comentou comigo, Jonathan, o cardio é muito puxado, mas de fato né? Pula, corre, faz flexão, né? E eu passei a fazer porque fiquei de olho muito nesse cardio, melhorou muito a minha saúde. Em todos os aspectos, emocionalmente principalmente, às vezes você chega ali carregado, cheio de problemas, você vai fazer um exercício físico e pelo que você faz de forma online também, né? A pessoa às vezes está em casa, você vai explicar para a pessoa, olha, você está na cozinha da sua casa, vamos ver um melhor espaço aí, vamos fazer aqui agora. Eu falo para os meus alunos que a gente tem a melhor máquina possível, que é o nosso corpo. Então, a gente pode fazer, sim, exercício físico em casa e a gente tem várias formas de utilizar o nosso corpo e as coisas que a gente tem em casa para adaptar carga. Perfeito. E a gente pode tanto aumentar a carga quanto diminuir carga. E isso pode aumentar a intensidade, pode diminuir, só usando o corpo, que o nosso corpo é magnífico, é uma máquina maravilhosa. Claro que se a gente tiver um auxílio de um equipamento extra, como uma academia, ótimo, a gente consegue utilizar como estratégia. Mas se a gente não tem ou a gente não gosta, o importante é que a gente faça exercício de alguma forma. Então, faça em casa com acompanhamento para que vocês não se machuquem, isso é importantíssimo. Precisa saber executar os movimentos da forma correta, sob orientação, para vocês terem o resultado ideal. Especialista em educação física, conversei aqui no Papo Aberto, Mayara Sakamoto. Mayara, muito obrigada pelo convite, obrigada pelo papo também. Satisfação imensa ter te recebido aqui. Eu que agradeço. Essa pessoa simpaticíssima, né, bonita. Muito obrigada. Muito dedicada na profissão, está aqui batendo papo com a gente. Até a próxima edição do Papo Aberto. Eu quero agradecer a você pelo carinho, agradecer a você pela sua audiência, você que está no YouTube me acompanhando, se inscreva, dá o seu like, participe com a gente, acompanhe aí a nossa playlist, a nossa página, para você saber exatamente o que está rolando de novidade, a gente traz aqui no programa do Papo Aberto. Meu nome é Jonathan Stockley, até a próxima edição, se Deus assim me permitir. Obrigado, gente. Tchau.